Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. Sextou e agora você vai ficar atualizado sobre as últimas e principais infos do nosso maior de Minas. Tá, e essa é a capa de mais um conteúdo, Nação. Vou pedir aqui seu like e para que você hype o nosso vídeo, tá? E deixa eu justificar o seguinte, hoje não teremos live, tá? Quarta, não tivemos live por conta do jogo, tá? Dia de jogo não teremos live. Ontem eu tive um imprevisto e hoje, rapaziada, eu infelizmente não consegui me dedicar o suficiente para trazer o vídeo para vocês mais cedo. E aí posteriormente dar uma margem legal pra gente ter a live. Então peço perdão. Voltamos segunda-feira, se Deus permitir, a partir das 17 horas, por volta das 5 da tarde, com a live, ao vivaço aqui, juntamente com vocês, beleza? Bora lá, primeira info, nação. Eu quero aqui trazer um dado, uma estatística, de um perfil muito interessante lá do Twitter, que é o Cruzeiro Stats, justamente, né, Cruzeiro Estatísticas. Que isso aqui, rapaziada, é um absurdo. Isso aqui não ser resposta do Tite em nenhuma pergunta, para ele justificar algumas coisas, mostrar o que o torcedor e jornalistas não conseguem enxergar, isso aqui, ele não responder ou trazer isso para jogo em momento algum, quando tem oportunidade, só demonstra a incapacidade da atual comissão técnica. Olha isso aqui, evidência em números da queda física e de rendimento do Cruzeiro ao longo do jogo. Qual seria a classificação do Cruzeiro no Brasileiro se os jogos acabassem aos 30 minutos? O Cruzeiro seria vice-líder. No intervalo, que eu acho mais justo, o Cruzeiro estaria na 6ª colocação. Se acabasse aos 90, como é a atual classificação, vice-lanterna. São 3 gols marcados e 2 sofridos no primeiro tempo, enquanto no segundo foram apenas 1 gol marcado e 7 sofridos. Mas para muitos cruzeirenses, o trabalho do Tite é muito bom. Vamos lá, nação. Notícia muito boa, tá? Foi anunciado pelo Cruzeiro a renovação do contrato com o Renan Leles, né? Aliás, perdão, Ryan Leles. Ele que esse ano recebeu algumas oportunidades, né, no Campeonato Mineiro. E agora tem um novo vínculo aí que vai até 2030. Tá bom? Até o fim de 30. Então, nosso cria aí com contrato renovado. A moral que eu acho muito interessante para um jogador que tem uma capacidade das maiores. Parcial de ingressos para o jogo de amanhã, nação. Cruzeiro e Pouso Alegre, jogo da volta, Campeonato Mineiro semifinal. E temos aí até agora 17 mil ingressos vendidos. É a última parcial, o Cruzeiro soltou agora há pouco. E então deveremos ter aí um público um pouco maior do que esteve presente contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians foi 20 mil cravado. Contra o Pouso a gente deve de repente chegar ali próximo dos 25 mil torcedores. E sobre o jogo de amanhã, nação, a Federação Mineira divulgou, né, o árbitro da partida. Não tem muita novidade, né? A gente vai ter novamente um árbitro aí um pouquinho desconhecido, já que a FMF claramente tá tirando do foco algumas mesmices de árbitros incompetentes. Vai dar chance dessa vez para esse aqui, ó, que é o Daniel da Cunha Oliveira Filho, tá? Ele quem vai apitar o jogo, então, do Cruzeiro, vai estar ali auxiliado pela Fernanda Nandreia e pelo Pablo Almeida, beleza? E no árbitro de vídeo vai estar o Marco Aurélio Augusto. Bora lá, bora agora trazer aqui algumas notícias que, de repente, vocês possam estar aí se perguntando, e agora a gente vai trazer algumas respostas, né? Samuel Venâncio cravou, nação. Tite tem data de validade. Em outras palavras, é isso. Olha só a informação de hoje, sexta-feira, do Samuel Venâncio, sobre a possibilidade de demissão do Tite, tá? Caso o Cruzeiro se classifique amanhã para a final, Tite comandará o time na decisão do Campeonato Mineiro. O que eu entendo aqui é o seguinte, né? Vou fazer a leitura da informação de uma outra maneira. Se o Tite não for para a final, tá demitido. É loucura eu falar isso aqui, porque o Samuel Venâncio falou o seguinte: caso o Cruzeiro vá para a final, ou seja, não vai ter demissão, ele vai estar à frente na final. Tá muito claro aquilo que eu já vinha dizendo desde a reta final de janeiro. O prazo de validade do Tite é o título do Mineiro. Se ele ganhar o título, lá no dia 7 de março, ele fica.
ele fica, vai ter ali mais jogos de brasileiro pra mostrar uma evolução. Caso contrário, se perder a final pro América, pro Atlético, ele vai pra rua. É simples como isso. E detalhe, hein, sem multa rescisória. É mais um motivo que me faz se perguntar por que a diretoria ainda não trocou a atual comissão técnica, mas como eu disse agora há pouco, há quem esteja gostando do trabalho do Tite, né? Há quem acha que a culpa é exclusivamente dos jogadores, então, enfim, a gente fica aí durante mais algum tempo, dias, semanas, meses, com o seu Adenor Bach. Quero trazer agora, rapaziada, uma declaração que me chamou a atenção do Renato Gaúcho a respeito da seleção brasileira e jogadores que pra ele não abriria mão de jeito nenhum. Matéria aqui do No Ataque, Renato Gaúcho diz que não abriria mão de jogador do Cruzeiro na seleção brasileira. Ex-treinador do Fluminense, Grêmio, Flamengo, entre outros, né, do futebol brasileiro, listou 3 centroavantes que convocaria. Bora aqui já para aspas dele, tá? Renato Gaúcho aí, que concedeu uma entrevista para o Romário TV no YouTube, e falou o seguinte, ó: com todo respeito ao Ancelotti, esse é um pensamento meu. Cada treinador tem seu pensamento. Eu não abriria mão de maneira alguma de um Pedro do Flamengo. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. De um Caio Jorge do Cruzeiro, de um Tigrinho, Vitor Roque, né, do Palmeiras. Por quê? Porque no momento em que ele tem os jogadores móveis lá na frente e que se movimenta da frente, depende do que você precisa no jogo. Então assim, basicamente, ele convocaria o Caio Jorge. O que você acha, nação? Primeiramente, KJ está merecendo nesse momento uma convocação agora para a data FIFA de março? Outra pergunta, para a Copa do Mundo, você pensaria em levar o nosso centroavante? Bora lá, penúltima tela para vocês, nação. E aqui eu quero fazer uma reflexão, tá? Envolvendo Paulo Pelaipe, porque o Paulo Pelaipe ele sai do Cruzeiro, rapaziada, tendo alguns momentos ali de questionamento, mas eu acredito que na maior parte do tempo o Paulo Pelaipe ele trabalhou mais propenso a elogios do que ao contrário. Tanto é que teve uma entrevista lá em meados de outubro do Joaquim Pinto para a Samuca TV, onde ele deixa claro a importância do Paulo Pelaipe na direção do Cruzeiro. O quão o Pelaipe era importante nas negociações. Jogadores que a gente naquele momento elogiava, o Joaquim ele deixou bem claro. O aval do Pelaipe, alguns toques que o Paulo Pelaipe deu, alguns contatos, a própria ligação do Paulo Pelaipe em alguns contextos fizeram a gente destravar alguns negócios que pareciam improváveis. O emblemático é o Neiser Villarreal. O Pelaipe ele é o cara mais importante do Cruzeiro para fazer com que o Neiser chegasse. Quem tá dizendo não sou eu, é o próprio Joaquim Pinto. E aí, nesse início de ano, né, ele foi pro Grêmio em dezembro, a torcida do Grêmio elogia demais o trabalho do Pelaipe. Olha só a postagem aqui do Fábio Vargas, né? Simplesmente Paulo Pelaipe, a melhor contratação nos últimos 10 anos no Grêmio. O cara liberou 21 jogadores em 60 dias. Foda. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. A saída do Paulo Pelaipe, né, nessa direção de futebol do Cruzeiro, diz alguma coisa sobre a queda também dos elogios ao departamento em si? Porque até aqui algumas escolhas são questionáveis já na temporada, vindas de lá. A gente questiona muito, critica muito o campo e bola, mas a direção do Cruzeiro tem tomado algumas atitudes muito questionáveis. A gente tem falado aqui nos últimos vídeos. Comenta se você acha que essa mudança também no organograma, essa saída do Paulo Pelaipe, a chegada, por exemplo, do Bruno Spindel, possa ter ali, de alguma maneira, ter retrocedido o bom trabalho que também a direção de futebol do Cruzeiro fez em 2025. Quero saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero falar aqui sobre Everton Cebolinha, tá? Tô aqui no GE. E aí, rapaziada, ontem, né, vocês estão ligados, Flamengo jogou contra o Lanús, jogo da volta da final da Supercopa, aliás, da Recopa Sul-Americana, e o Cebolinha jogou, né, essa partida. Após o jogo, né, o Flamengo ele perde na prorrogação pro Lanús, o Cebolinha ele dá uma entrevista já cravando que não fica no Flamengo. Ele tem mais um ano de contrato, no caso ele tem esse ano, né, de contrato, e a partir do ano que vem
o caminho está livre para qualquer clube contratá-lo. A partir do meio do ano ele já pode assinar um contrato. Aí, vou trazer uma aspas dele e faço uma pergunta para vocês, tá? Vamos lá, ó. Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo. Ô, nação, me responde aí, com o caminho livre. Não daria pra chegar lá no meio do ano e contratar o Everton Cebolinha, não? Faz um pré-contrato pra contratar um cara livre no mercado que tem ainda margem de entrega tecnicamente. Porque o Everton Cebolinha, nos jogos que ele tem feito pelo Flamengo, tem jogado bem, tá? Muitos torcedores questionam a diretoria porque ainda não apresentou uma proposta de renovação para um cara que tem rendido mais que outros jogadores badalados. Isso não é o que eu tô dizendo, a torcida do Flamengo. Não vale a pena não, nação. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro deveria se movimentar. Até porque é um cara que esteve no radar na direção do Cruzeiro recentemente. O que vocês acham, hein? Acredito eu que seja uma baita oportunidade. E é isso, nação. Chegou até aqui? Deixa o like, hype o vídeo. Peço perdão, tá, por não ter tido live ontem, por não ter live hoje, mas voltamos com a permissão de Deus a partir de segunda ao vivaço, tá? A partir aí por volta, né, das 5 horas da tarde. Chegou até aqui? Deixa o like, hype o vídeo. Fique com Deus. Até a próxima, nação. Tamo junto.